Boa noite, sejam bem-vindos. Então vou levar nossos pensamentos a Deus e vamos orar, e possa que chegue mais alguém entre nós aqui. Amado Deus e Pai, primeiramente agradecemos a Ti por mais esta oportunidade que Tu nos está concedendo agora. Agradecemos pelo dia, agradecemos pela vida, a saúde, a proteção que o Senhor vem nos protegendo, todos esses anos de vida que nós temos, que tem nos dado, conservando até nos dias de hoje, neste momento. E pedimos a Ti, Senhor, que continua nos abençoando de acordo com a Tua vontade, o Teu propósito. Pedimos também em favor dos cânticos que vamos cantar, que possamos cantar com nossos corações desejosos de honrá-lo. Pedimos em favor que estão presentes, a família nossa de cada um. Pedimos em favor demais que possam vir, aqueles que estão trabalhando, os que estão enfermos. Pedimos em favor de todas as igrejas que reúne, que está localizada em cada local na face da terra. Pedimos em favor da família de nossos filhos. Lembramos também dos governantes, pegando das nações e do país, nosso país, os estados, municípios. Pedimos em favor daqueles que estão enfermos, que estão doentes, aqueles que estão nos hospitais. Pedimos também pelos médicos no centro de saúde, que cuidam da saúde, aqueles que estão nos vícios das drogas também, Senhor, aqueles que necessitam do Teu Evangelho, da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos em favor dessas pessoas, que aqueles que não creem em Jesus, que possam crer ainda. Por Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar a Deus, irmãos.
277. Então já emenda, que eu gosto com esses números. Então vou começar do 276 e por um 277. Então. Isso aí.
Amém. Pregar, Carlinhos. Amado, vem pregar. Irmão Daniel, faça a oração. Amém. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por mim muitas faltas diante de ti. Te agradecemos, Senhor, que na tua misericórdia nos salvaste e nos trouxeste para estarmos aqui, para juntos cultuar o teu santo nome. Te agradecemos que trouxeste o irmão Antônio Carlos para junto de nós. E te pedimos que o Senhor possa continuar usando no nosso meio e em todo lugar. E nesses 33 anos de Evangelho, e o Senhor o usou para que o teu Santo Espírito tocasse em meu coração para chegar a Cristo e recebê-lo como único Senhor e Salvador. Que o Senhor possa continuar usando e abençoando esse irmão em todos os dias da sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Amém. Eu estou, acho que os irmãos já sabem, que eu estou frequentando a igreja Batista Ebenezer, lá na Nova Esperança. Eu creio que deve ter outra lá, mais longe, mais distante, nós estamos frequentando lá, perto, mais, para nós fica quase a mesma distância da igreja Batista Memorial, quase a mesma distância. Mas por um motivo ou por outro motivo, nós estamos lá hoje frequentando, eu, minha família, e graças a Deus, né, não vou falar que eu estou melhor, a gente está vivendo, graças a Deus, tenho buscado aquilo que eu necessito de aprender mais por meio da palavra de Deus, e tenho encontrado muita atenção dos irmãos, e o respeito, o amor, eu tenho visto isso entre os irmãos lá. A igreja até, ela não, se vocês falar é igual aqui, não, tem diferença, mas eu aprendi algumas coisas, depois que eu passei certas coisas, eu aprendi. Eu estava falando com o pastor Sebastião hoje, tem esse assunto polêmico que não serve para a gente falar com o irmão. Principalmente quando é um irmão novo, ele tem alguma dúvida em alguma coisa, você poder ajudar ele, faça isso porque é para a glória de Deus. Mas quando você faz algo que leva a contenda, essa contenda pode criar divisão, não só entre você e aquele irmão, até entre a igreja, entre os irmãos e na igreja. Isso aconteceu comigo. Eu falei com o irmão Sebastião, né, que hoje eu não faria isso. Eu acredito que a gente aprendeu. Se você for examinar a consciência, vamos pegar a igreja aqui, quando está todo lotado, você falar assim, será que todo pensa igual? Não vai ter alguma coisa. Se essa diferença entre causar divisão dentro da igreja,
Então, onde está o Espírito Santo de Deus usando? Onde está o amor? Onde está a humildade? Quando você não assiste, você acha que aquele irmão está errado e você está certo? Muitas vezes eu pensava isso. Aí o pastor falou para mim, irmão, eu sei que o irmão gosta de assunto polêmico. E eu falei, gostava, hoje eu não gosto mais, eu procuro evitar. Hoje eu não quero tocar assunto aos irmãos, eu penso da minha coisa, se tiver alguém, uma pessoa que é nova na fé, fazer uma pergunta, está precisando de uma ajuda, eu posso até ajudar, ensinar, mas eu preciso mais de aprender. Ele falou, quando o irmão tiver alguma, assim, o irmão vê que o irmão pensa diferente, o irmão nunca usa essa palavra, eu não concordo, usa assim, ó, eu aprendi diferente, eu penso diferente. Essa diferença não vai causar divisão entre nós dois e a nossa comunhão. Agora, se eu falar, eu discordo, aí eu estou entrando em contenda, eu estou debatendo, causando um debate, levando um debate que não leva a lugar nenhum. Paulo fala que a contenda, ela não leva para lugar nenhum. O que ela faz? Acontece o quê? Acontece que serve para a perversão dos ouvintes. Quem ouve, quem não sabe, não vai chegar a lugar nenhum, não tem como. Aquele que é daquele jeito, ele vai bater o perfil naquele lá, que já é uma pessoa que aprendeu. E, então eu aprendi, irmãos, hoje eu prefiro evitar, eu vejo muita coisa que às vezes eu não concordo lá, mas eu vejo os irmãos, o amor, eu fico admirado. Aprendeu muitas coisas diferentes daqui, você sair daqui e frequentar outras igrejas, você vai ver a diferença. E eu estou, graças a Deus, vai fazer 2 anos que eu estou lá, minha família está junto, a gente passou por um momento difícil, começou o trabalho em casa, o estudo, toda sexta-feira estava indo muito bem, depois acabou, eu não queria parar, mas simplesmente eu estava desligado da igreja, eu não podia ficar no trabalho, iniciando sem ter o apoio da igreja, preciso de uma igreja iniciar, e eu estava numa situação que eu não podia, estava difícil para mim, e graças a Deus hoje eu estou aqui, já conversei bastante com o pastor Sebastião a respeito disso, e muitos irmãos sabem o que aconteceu, hoje eu não faria daquele jeito, hoje eu não falaria o que eu falei. Passado o tempo, às vezes você não sabe resolver as coisas naquele momento, você precisa de tempo, então o tempo fez eu entender que não é aquilo, não. Deus não quer isso, tá bom, irmãos? A gente olhando para o apóstolo Paulo, na vida do apóstolo Paulo, como que o apóstolo Paulo foi usado, ele ensina de todas as maneiras como você tratar o seu irmão na igreja, como deve ser tratado, como que deve ser uma igreja, como que uma igreja funciona. Porque quando Paulo foi na igreja de Corintos, ele viu muitos irmãos agindo diferente, falando algo que ele não concordava. Mas Paulo não criou inimizade. A gente tem que, se tiver um assunto, mas não deixar criar inimizade, uma desconfiança que leva o irmão até afastar da igreja por desânimo, porque viu aquilo acontecer aqui na igreja, outro viu, e a tendência é o que Paulo fala, a contenda leva à perversão dos ouvintes, a pessoa leva a desacreditar na palavra de Deus, ele não sabe quem é que está certo, quando chega essa discussão. Então você tem a sua opinião diferente, você aprendeu diferente, então é melhor. Agora, quando fala a respeito da salvação, é preciso que seja tudo unanimemente pensando a mesma coisa, que Jesus Cristo salva, não há outro meio de salvação, é o único, então o evangelho deve ser pregado, que a salvação é por meio de Jesus Cristo, confia no Senhor Jesus, é o que eu vejo lá que eles pregam, eu tenho examinado, perguntei para vários, e tenho pregado já, várias vezes eu tenho pregado, então graças a Deus, Deus está me usando lá, meu Alexandre, Deus tem usado, ele já tem pregado, a gente tem os trabalhos sim, e está indo, graças a Deus está indo. Então, irmãos, vamos mais longas, não prolongar muito, porque isso não vai. Eu falei para o pastor Sebastião, se a gente tivesse escrito, por que a Bíblia ela foi escrita? As pessoas falam que foi escrito por mão de homem, foi por mão de homem, mas por que ela foi escrita? Porque se tudo que Paulo falou, tudo que os profetas falaram, se não estava escrito, quem já lê escrito, as pessoas têm dificuldade para ler e entender. Imagina bem, se tudo fosse acontecimento que teve, Deus usou alguém que escrevesse o que foi feito. Deus fala, a Bíblia foi escrita assim, as coisas boas que os homens fizeram e os erros que eles fizeram. A Bíblia registrou tudo. Ela não está protegendo o homem, defendendo o homem do erro do homem.
A Bíblia mostra o erro. Onde é que o homem errou no passado? Davi, Saulo. Pegar todas as pessoas que erraram em certas coisas, a Bíblia está registrada, mas eu tenho que ver o que ele errou para mim não errar, para mim dar glória a Deus e reconhecer que Deus é justo. Quando Deus corrige é porque ele é justo, ele foi justo. A repreensão que teve no povo de Israel, porque Deus é justo e o povo foi injusto com ele. E nós temos que aprender a ser justo, porque ele teve uma lição para ensinar a cada um de nós. Então vamos falar, irmãos, Filipenses capítulo 4. Eu estava lendo aqui, irmãos, é interessante isso. Quando Paulo fala, quando ele fala aqui, capítulo 4, versículo 10, Filipenses, né? Capítulo 4, versículo 10 em diante. Ele fala de regozijo aqui. Interessante porque ele estava regozijando. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Isso aqui leva a gente a pensar assim. Paulo, ele fala aqui que ele estava falando para os irmãos de Filipe, que ele estava regozijando no Senhor pela lembrança, pelo que ele recebeu dos irmãos, mas ele estava regozijando no Senhor. A honra é para o Senhor. Olha bem, ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque aprendi a contentar com o que tenho. O que eu vejo aqui, irmãos, o apóstolo Paulo não era pelo que ele estava recebendo, e nem pelo que, se ele falasse, se ele não regozijasse no Senhor, parecia que ele estava regozijando porque ele recebeu algo e ele merecia aquilo. Lembraram dele, supriram as necessidades dele, mas ele fala que ele estava regozijando o Senhor. Por que ele estava regozijando? É pelo que ele recebeu, não era pelo que ele recebeu. Isso fazia parte, ele tinha necessidade daquilo, mas ele fala assim: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar com o que tenho. Então, se ele estava descontente com o que ele tinha, então ele estava descontente com o Senhor. Não, ele estava contente, mesmo ele estando nessa situação. Ele disse: não digo isso como por necessidade. Não é porque eu estou com necessidade que eu estou contente que vocês me deram algo. Eu estou contente, eu estou satisfeito, alegre, porque ele diz assim, sem estar abatido, no versículo 12, sem estar abatido, sem também ter abundância. Ele provou os dois jeitos. Paulo poderia ajudar alguém ter abundância e ser fiel a Deus e regozijar no Senhor na abundância. E também o que ele dá o exemplo é de, mesmo passando necessidade, ele também regozijava no Senhor, nos dois jeitos. Então, às vezes o homem sabe viver bem, está bem, mas quando passa por alguma coisa, que Paulo estava passando por essa situação, não era por erro dele, não é por culpa dele. Paulo passava por situação porque ele era perseguido. Perseguido por quem? Por que ele era perseguido? Ele era perseguido por pessoas religiosas, os príncipes da lei, que ensinavam a lei, e Paulo já era um deles. Mas Paulo descobriu a verdade quando ele encontrou com Cristo. Ele descobriu quem era Cristo. Aí ele passou a valorizar, mesmo no sofrimento, seguindo a Cristo. Você fala: eu estou acontecendo um problema na minha vida, eu vou perder a paciência, porque eu não estou bem, eu vou perder, eu vou ficar contrariado, vou ficar revoltado, eu vou deixar de orar, eu vou deixar de reconhecer, eu não estou vendo a misericórdia de Deus, eu não estou vendo.
Então, os bens materiais que Paulo precisava, que era o alimento principal para alimentar o corpo, ele estava em necessidade. Mas ele fala aqui, irmãos, olha bem o que ele fala no versículo 12: você está abatido. Você fica falar, aprender a ser abatido. Quando você é abatido, passar por uma situação, você não quer mais passar por aquilo. Porque você não aprendeu a estar abatido. E a vontade de Deus, quando nós passamos por uma situação, eu estou falando aqui, irmão, eu passei por isso. Estar abatido, eu queria falar isso que Paulo falou, essa é a lição para mim. Estar abatido, sem estar abatido, você sabe como você sabe estar bem? É quando você tem tudo que você quer. Mas quando você não tem, quando você não recebe, quando você tem perca. Eu estou estudando o livro de Jó, eu estou terminando o livro de Jó, eu estou vendo a vida de Jó, o que ele tinha e o que ele deixou de ter, ele perdeu. Mas foi culpa dele? Não foi culpa dele. Porque Deus estava provando ele para nós, para ele mesmo e para nós. Nem ele sabia qual seria a atitude dele que ele ia tomar diante daquela situação. Mas como ele confiava no Senhor, ele tomou as decisões que agradavam a Deus, que estava agradando a Deus. Muitos não entendiam, os próprios amigos dele não entendiam aquela situação, e nem ele estava entendendo a situação que ele estava passando. E Paulo estava numa situação aqui, que ele fala que ele aprendeu a estar abatido. Olha bem, sem estar abatido, e sem também ter abundância. O abatimento traz murmuração. Quando a pessoa é abatida, a tendência é... Nós temos essa tendência de murmurar contra Deus. Murmurar contra alguma coisa. Ou você está no emprego, você está mal. Ou você está desempregado, você está mal. Você está doente, você está mal. Você vai murmurar. Quem que vai receber essa murmuração? O diabo usa tudo isso aí, usado, de desviar a tua fidelidade diante de Deus. E aqui ele fala, sem estar abatido, sem também ter abundância. Que abundância faz? Orgulho. O que Davi faz? Davi e Salomão, que não pediu riqueza para o Senhor. Também ele não queria ser miserável, ser pobre. Para não murmurar. E também não queria muita coisa para não se esquecer de Deus. Lembra que o irmão Félix fala assim, às vezes a gente busca mais, a gente fica mais grato a Deus com a bênção do que o próprio Deus. Você idolatra aquilo que você recebe de Deus. E as bênçãos não é para nós ficar idolatrado, ficar apegado com aquilo. As bênçãos é para a gente reconhecer quem é o autor, quem é que deu. É ele que não entende o que é reconhecer as bênçãos, é dele. Então muitas vezes a gente não reconhece da onde vem a bênção ou de quem vem a bênção. E quando vem a perseguição? Paulo aqui, ele estava sendo perseguido, por isso que ele estava nessa situação, ele estava preso, ele vivia em prisão. E não só falta de mantimento, mas falta de... Ele fala, você está abatido e também sem ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome. Paulo teve fartura, ele foi um homem rico, talvez, ele tinha muito apoio, ele tinha dos próprios fariseus, né? Ele era protegido, depois ele reconhecer a verdade e renunciar tudo aquilo que ele aprendeu, aquilo que estava levando ele a perseguir o que Jesus Cristo fazia na vida de uma pessoa. Paulo não entendia por que aquele povo estava disposto até morrer, sofrer perseguição por Jesus Cristo. Paulo queria saber, que ele era contra aquilo lá, ele queria acabar com aquele povo que era aqueles cristãos daquela época. E Paulo passou a ser perseguido. Perseguidor passou a ser perseguido. Aqui a gente vê que ele fala assim, que de toda maneira todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Hoje você vê o evangelho da prosperidade, é o que está trazendo muita gente, às vezes, para dentro de uma igreja, uma certa igreja,
ou doutrina, acreditar que ele vai confiar, ele vai na igreja, ele vai orar, ele vai receber, ele vai pedir, ele vai jejuar, ele vai receber algo que ele nunca teve, para ele desfrutar aqui nesta vida. Tem de tudo. Tem quem que não queria ter uma casa muito boa, carro bom, você tem uma fartura, isso é bom, o corpo nosso necessita do melhor, da alimentação. Mas aqui que nós vemos o apóstolo Paulo, ele sabia por que ele estava passando isso, ele entendia por quê. Ele não colocava aquilo como prioridade na vida dele, ele colocava aquilo como motivo para ele regozijar no Senhor. Mesmo no sofrimento, Paulo regozijava no Senhor. Aqui exemplo dele, que a gente vê ele na prisão com o Paulo e Silas. Enquanto ele estava preso, era para ele estar lamentando, chorando, murmurando contra Deus. Paulo estava louvando a Deus. Você começa, sei que eu vejo que os irmãos todos têm essa experiência. Eu estou falando algo que os irmãos sabem também. Que você olha para as pessoas dizendo que depois que passou a ser crente, ele recebeu, ele mudou a vida, mudou até o casamento, mudou até a mulher, ele mudou tudo, ele não estava dando certo, ele estava no segundo casamento, eu não estou julgando quem está no segundo casamento, Deus, isso aí, quem vai julgar é Deus, mas as pessoas usam esse motivo. Fala assim, hoje está tudo bem, corrigi o casamento, corrigi o meu serviço, eu corrigi tudo. Hoje eu sou uma pessoa abençoada. E se ele não fosse abençoado? E se ele não alcançasse nada disso? Como seria a fé dele? Será que o propósito de Deus é fazer algo aqui para você ficar preso nas coisas aqui? Para você ficar iludido com isso? Será que esse é o propósito de Deus? Ou o propósito de Deus é que você enxerga a verdade, reconheça a verdade e dá glória a Deus, mesmo no sofrimento, nas necessidades, você dá glória a Deus, honra a Deus. Por que o homem, se Jesus Cristo sendo o rei, sendo dono de tudo, ele sofreu, ele foi perseguido até a morte e sofreu morte de cruz, foi humilhado e ressuscitou no terceiro dia. E ele tem esse poder para nos guardar de toda essa situação, mesmo você estando sofrendo, você estando passando necessidade. O que Paulo descobriu é que Jesus Cristo estava na vida dele, não estava fora, Jesus está dentro de nós, na nossa vida. Jesus tem que estar presente em tudo, não só na alegria. Jesus tem que estar presente na hora que nós mais necessitamos, é Ele que vai dar força para a gente viver aquilo, como cristão. Então não é por meio dos bens materiais que nós vamos alcançar, buscar ser feliz, deve buscar felicidade, mas a felicidade não é o motivo do cristão para regozijar, não sempre isso, é só as bênçãos, bens que eu vou levar e eu regozijar. E quando eu não recebo? A gente olha muito para aquilo que a gente quer receber, eu quero receber, só que eu esqueço daquilo que eu já recebi. Eu não dou glória para aquilo que eu recebi. Então, Deus não adianta, Deus não vai dar para mim, porque eu sou uma criança mimada, que eu estou querendo o que eu não recebi, mas aquilo que eu recebi, eu já não dou valor daquilo, eu já esqueci daquilo, aquilo já passou. Então, a gente tem que dar graça em tudo, essas coisas, reconhecer que Deus está em toda a situação. Paulo estava na prisão, ele sabia que ele estava lá, e não era culpa dele, é porque ele queria falar a verdade, pregar a verdade, e muitos rejeitavam aquilo que ele falava, não concordavam com o que ele falava, e já queria matar, tirar a vida dele. Então a gente vê assim, ele dizendo, e as pessoas interpretam assim, você já ouviu, pode falar, eu tenho certeza que alguém ouviu, posso todas as coisas que me fortalecem, parece que dá um poder para você, tudo que eu quero eu posso, naquele que fortalece. Não, quando Paulo diz isso, ele diz numa situação que ele estava em falta. Posso, era como falar, suportar todas as coisas que eu estou passando naquele que me fortalece. Esse é o que Paulo queria passar para aquelas pessoas, para aquela igreja, para aqueles irmãos. Ele fala assim, no versículo 14, todavia fizesse bem em tomar
parte da minha aflição. E outra coisa que Paulo estava vendo é o crescimento espiritual dos irmãos. Às vezes Paulo não estava valorizando os bens materiais que recebeu dele, ele não estava desprezando, ele estava precisando, mas Paulo estava vendo o crescimento, desenvolvimento na vida de cada um daqueles irmãos. A igreja começou a valorizar, então ele estava regozijando em quem? No Senhor, porque quem é o causador disso? É o Senhor. Se eles aprenderam a amar, aprenderam a preocupar com a minha situação, a minha vida, é porque o Senhor está abençoando ele, dando crescimento para eles, e eles aprenderam a ajudar na minha necessidade. E ele regozijava no Senhor, ele regozijou no Senhor. Aí ele disse: todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando eu parti para Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com a respeito de dar ou receber, somente, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandasse o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, ele disse, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Que cada um, o que ele via aqueles irmãos fazendo, ele estava vendo fruto na vida de cada um. Mas bastante tenho recebido, tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, e o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Ele não estava vendo nele, ele estava vendo o que Deus estava fazendo na vida daqueles irmãos, e ele era motivo para ele regozijar nisso. Não é pelos bens, isso fez para ele, ele já tinha de tudo, mas o prazer dele, a alegria dele é de ver os irmãos preocupados com ele. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Tudo que aqueles irmãos estavam fazendo é porque eles amavam Jesus. Eles estavam ajudando alguém que amava Jesus. Então, quando você faz algo para o irmão, quando você vê um irmão necessitado, quando você faz algo para ele, você está fazendo algo por alguém que Jesus amou. E Jesus ama. E Paulo ele via isso. E muita, o que a gente vê hoje, você não está vendo mais isso. A gente não está vendo. Se você começar a examinar bem, como é que é a atitude das pessoas hoje? Como é que as pessoas agem hoje? Aonde que as pessoas estão apoiando aonde? Estão apoiando em bens materiais. Outra coisa que eu queria, assim, eu acredito que cabe aqui, quando Paulo fala de passar necessidade, qual foi a situação de Paulo? Paulo chegou a um ponto de fome. Quando ele fala que teve fome, porque faltou, não tinha o que comer. E Davi fala assim que ele foi moço. Hoje fui moço e hoje sou velho. Eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Se você for entrar no Novo Testamento, você vai descobrir que Lázaro passou necessidade. Era um homem que vivia mendigando. Talvez ele pedia. Ou catava, às vezes não pedia, mas pegava algo que estava sendo caído da mesa do rico. E prestar bem atenção, quando Davi falou, ele disse, eu não vi. Ele não viu, mas você vê na Bíblia, certa situação, eu acredito que teve cristão que morreu necessidade. Ele perdeu a salvação por isso? Ele deixou de ser fiel a Deus por isso? Ele deixou de ser cristão por isso? Não, o alimento não vai fazer diferença na vida dele, vai fazer uma diferença muito grande no corpo, mas talvez ele se torne mais forte
não recebendo do que recebendo. Ele recebendo, vendo outro alguém, ensina. Quando o irmão, se você vê um irmão fazendo algo para você, você fazendo algo, aquele irmão, o que ele aprende? Ele aprende a ver algo na vida daquele irmão, a misericórdia, o amor daquele irmão. Ele passa, vale mais do que, por isso que Paulo diz, vale mais do que ele recebeu, as coisas materiais. É a atitude da pessoa que agrada a Deus. Então essa lição identifica ficar com ela hoje e que Deus possa abençoar. Eu estou falando, eu não estou cobrando, eu cobro de mim isso aí, que eu queria ter sido dado quando eu passei por certa situação, problema de saúde, eu queria estar forte, mas você a tendência é enfraquecer espiritualmente. E quando você está só, quando você tem tudo, você esquece de dar graças a Deus. Essa é a atitude do homem. Muitas vezes, não vou dizer todas, mas muitas vezes é essa. Então a gente precisa aprender essa lição que Paulo deixou aqui para nós. Faço a direção, eu sou grato a Deus pela oportunidade, e talvez até o final de semana aqui eu quero ouvir os irmãos. Tem vários irmãos que Deus abençoe. quero ouvir o pastor Sebastião, quero ouvir o irmão Paulo, ouvir o Paulo. Se eu falar que eu ouvi você pregar aqui, daquela que relou em Jesus, o irmão pregou isso aí. Faz tempo, isso aí, 2, 3 anos ou mais. O irmão falou daquele que relou, que tocou em Jesus, recebeu a cura. Talvez o irmão não lembra, mas essa passagem o irmão pregou. Então eu lembro da passagem, então eu gosto de lembrar, eu quero ouvir o irmão Daniel. Não estou querendo tirar o pastor do culto, não. Sexta-feira vem do irmão Paulo. Então, se eu puder estar aqui, uma hora quer que eu vou lá, ele quer ir em Santa Cruz, mas eu queria estar aqui. Orlando Alves Teixeira está assistindo. Amém. Podia te falar boa noite para as pessoas, mas uma boa noite. Vanilza Bordim, José Ribeiro, não dá para entender o resto também. Bem, nós agradecemos, né, a presença do Carlitos de nós aqui pregar. Mais uma vez quero agradecer o meu vizinho lá, o Adilson, que vem mais vezes, viu, Deus? Tá bom? E vamos louvar a Deus agora e até sexta-feira, que se Deus permitir. Agora é o hino.
Irmão Paulo termina com uma oração até sexta-feira, se Deus permitir. Senhor, mais uma vez, nós agradecemos por esta hora, por tudo que aqui ocorreu, que o Senhor possa abençoar o nosso louvor, a nossa oração. Agradecemos de uma forma especial pela exposição da sua palavra, o teu servo que ministrou. Que o Senhor possa abençoar o Antônio, não só pelo dia de hoje, mas no seu futuro, na sua vida, em tudo que ele necessita, especialmente a saúde. Que o Senhor possa fortalecendo ele, que ele tenha sempre esse ânimo de expor, de pregar a sua palavra, ele, sua família, sua igreja. Pedimos pelo culto de sexta-feira que possamos estar presentes, mais uma vez peço que o Senhor esteja me abençoando e peço por cada um que esteve, pela nossa família, pelas pessoas que estão perto de nós, que possa estar abençoando, o caso da modéstia, da sua saúde, e todos dessa igreja que estão necessitando do seu amparo nessa área da saúde. Agradecemos pelo pastor aqui de nós, mais uma vez, por tudo que o Senhor tem feito para ele. Amém. E pedimos que continue fazendo, abençoando tudo que ele necessita. Amém. E mais uma vez somos gratos de uma forma especial por tudo que Jesus fez por nós naquela cruz, naquela dolorosa cruz. Amém. Morrendo por nós, oferecendo sua vida, seu corpo, seu sangue, para ser derramado para a redenção de nossos pecados. Nós estamos aqui como filhos nesse momento, desfrutando desse momento da sua presença. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.